Olá, amigos! Eu realizei o estudo desse livro, As 5 Feridas Emocionais, da Lise Bourbeau. E eu gostei tanto que eu não resisti compartilhar esse conhecimento fantástico com vocês. O livro ele é organizado em 7 capítulos. O primeiro faz a introdução e as explicações gerais de como criamos as feridas emocionais. E a seguir, cada capítulo apresentará a explicação de cada uma das feridas. E no sétimo e último capítulo, Lise nos propõe uma prática para a cura das feridas e faz mais algumas pontuações. É um conteúdo riquíssimo para o autoconhecimento. Então, desfrute dele. Agradeço a Lise por este livro tão profundo e possibilitador de mudanças. Então vamos lá. Capítulo 1, Criação das Feridas e das Máscaras. Lise inicia esse capítulo fazendo algumas considerações importantes. A primeira é que quando nascemos, sabemos a razão pela qual estamos vindo a esse mundo e nos diz que escolhemos a família e o ambiente que iremos viver. Para ela, a nossa missão neste planeta é viver experiências até conseguir aceitá-las e nos amar através delas. Lise diferencia viver em aceitação de viver na não aceitação. E isso é muito importante. Se uma experiência é vivida na não aceitação, em meio a julgamento, culpa, medo, remorso, a pessoa atrai para si de modo constante circunstâncias e indivíduos que a fazem reviver essa experiência. Podem viver a mesma experiência várias vezes e até durante várias vidas até aceitá-las completamente. Enquanto que aceitar uma experiência não significa concordar com ela, e sim nos dar o direito de experimentar e aprender. E quando ela fala em aprender, significa distinguir, reconhecer o que é benéfico e o que não é para nós. E como fazemos isso? Tornando-nos conscientes dos efeitos de cada experiência. Tudo que falamos, fazemos, sentimos, decidimos, pensamos ou não, acarreta consequências na nossa vida. Quando percebemos as consequências de cada experiência que foram danosas, prejudiciais, ao invés de recriminar a nós ou ao outro, aprender a aceitar ter escolhido, mesmo que seja inconscientemente, viver aquela experiência e perceber que não era bom para si. Ela chama a atenção sobre a nossa dificuldade para realizar mudanças e diz que isso ocorre em virtude de crenças que temos e que nos impedem de ser o que queremos ser. É preciso coragem para empreender essa tarefa de autotransformação. Somente quando nossos corpos, mental, emocional e físico, estiverem em sintonia com o nosso Deus interior, é que nossa alma será totalmente feliz. Tudo o que é vivido na não aceitação se acumula no nível da alma e cada vez que retornamos, trazemos a bagagem acumulada em nossa memória. Então, antes de nascer, decidimos o que queremos saudar durante aquela encarnação. Não temos essas informações na memória consciente. Nós acessamos elas gradativamente ao longo da nossa existência. Então, aceitar uma experiência
e aceitar a si mesmo. Por exemplo, uma moça que foi rejeitada pelo pai porque ele desejava ter um menino, um filho homem. Então, aceitar a experiência significa dar ao pai o direito de ter desejado o menino e rejeitado a filha. Para a moça, a aceitação de si consiste em dar o direito de ter odiado o pai e perdoar-se por tê-lo feito. Não deves ter nenhum julgamento com relação ao pai ou a ela própria, apenas compaixão e compreender pelo o sofrimento de cada um deles. Como sabemos que a situação está resolvida? Quando você fizer ou disser algo que faça outra pessoa se sentir rejeitada e perceber que ela não irá lhe querer mal, pois sabe que acontece com qualquer um ser rejeitado em alguns momentos. Então, a aceitação de si é mais difícil de realizar, pois nosso ego recusa-se a admitir que todas as experiências danosas que vivemos têm como objetivo nos mostrar que agimos da mesma maneira com os nossos semelhantes. Então, quando você acusa alguém de alguma coisa, esse mesmo alguém acusa você da mesma coisa. Por isso, a importância de se conhecer e se aceitar. E isso possibilitará vivenciar cada vez menos situações dolorosas. Então depende de você e de uma boa dose de coragem, mas vale a pena. Então, quanto mais sofremos por uma situação ou pessoa específica, mais antigo é esse problema. Então, para ajudá-lo, você pode contar com o seu Deus interior, que é onisciente, onipresente e onipotente. Essa força está sempre presente, agindo em você. E ela atua de maneira a guiá-lo para as pessoas e situações necessárias para que você cresça e evolua conforme seu plano para essa vida. E isso inclui os pais e a família que você terá, pois ele e seus pais também terão que se resolver por intermédio de uma criança igual você. Isso explica por que os pais e filhos têm as mesmas feridas emocionais para curar. Então, ela nos diz que ao nascer, sem consciência desse plano traçado anteriormente, nós nos concentramos na necessidade da alma, que espera que aceitemos nossos defeitos, conquistas, forças, fraquezas, desejos, personalidade. Todos temos tais necessidades. Logo depois de nascido, percebemos que quando somos nós mesmos, perturbamos os adultos. E deduzimos que ser natural não é direito, não é certo. E isso provoca acessos de raiva na criança e podem se tornar comuns na adolescência e no adulto. Foram observados 4 fases que a maioria das crianças passa. Na primeira fase, conhecer a alegria de ser ela mesma. Na segunda fase, ela conhece a dor de não ter o direito de agir assim. Na terceira, é o período de crise e revolta. Algumas pessoas continuam paralisadas nessa fase. E na quarta fase, para reduzir a dor, a criança se resigna e termina por criar uma nova personalidade, tornando-se o que os outros querem que ela seja. É nessa fase que criamos diversas máscaras, personalidades, que servem para nos proteger do sofrimento vivido na segunda fase. Então, as máscaras que criamos, elas correspondem às 5 feridas básicas vividas pelo ser humano. A ferida da rejeição cria a máscara do escapista. A do abandono
o do dependente, a humilhação do masoquista, da traição, o controlador, da injustiça, a máscara de rígido. Essas feridas e máscaras serão explicadas nos capítulos seguintes, uma a uma, detalhadamente. Então, a importância da máscara, ela é proporcional ao grau da ferida. Uma máscara representa um tipo de pessoa com um caráter que é próprio, pois numerosas crenças serão desenvolvidas e influenciarão a atitude interior e os comportamentos da pessoa que usa aquela máscara. Então, quanto mais grave a ferida, mais frequente o sofrimento causado por ela, o que obrigará a pessoa a vestir sua máscara mais assiduamente. Incorporamos uma máscara somente quando queremos nos proteger. Isso é muito importante. Vou dar um exemplo. Nós temos uma ferida na mão e daí usamos uma luva. Alguém vem e segura a mão com força, mesmo que seja com muito amor, nós gritamos: "Você está me machucando!" Imagina o susto que o outro leva. Ele quis te machucar? Não. Então a pessoa só sofre porque não quis tratar a ferida. A outra não tem culpa. E é assim com todas as feridas emocionais. Nos sentimos abandonados, rejeitados, traídos, humilhados ou injustiçados. Todas as vezes que nos sentimos feridos, nosso ego acredita que a outra pessoa deve ser recriminada. Então, sempre procuramos culpar alguém por nossa dor, ou a nós mesmos. E isso é tão injusto quanto culpar o outro. Na vida, não existem pessoas culpadas, apenas pessoas sofredoras. Então, quanto mais acusamos a nós ou outros pelo nosso sofrimento, mais a experiência se repete. Quando olhamos com compaixão aquele que sofre, os acontecimentos, as situações e as pessoas começam a se transformar. As máscaras que criamos para nos proteger são visíveis em nossa aparência exterior. O corpo possui uma inteligência capaz de nos informar o que devemos quitar. É nosso Deus interior que utiliza nosso corpo para falar conosco. Nos próximos capítulos, você descobrirá como reconhecer suas máscaras e dos outros. E o último capítulo trata sobre os comportamentos a serem adotados para curar as feridas e parar de sofrer. Se você tiver perguntas, pode anotar abaixo que eu responderei.